bem-vindos ao 8º episódio de Do Cacete. Hoje comigo na banca, aqui comigo como sempre, o André Mello, e hoje nós vamos conversar, chamamos um convidado que ele é digital e analógico, ele está no meio tempo dos dois, ele usa tecnologia e traz para a gente tudo que é de tradicional, de mecânico do setor automotivo. Vamos falar com o Cardinale, o cara que não tem nome, todo mundo só chama ele por Cardinale, mas o primeiro nome dele é Roberto. Demorei para decorar o primeiro nome dele, Roberto, ainda não decorei exatamente o que ele faz, qual o nome da atividade que ele faz. Roberto, obrigado. Acertei isso, mas você pelo nome, hein? Agora ninguém vai saber, todo mundo vai saber que você é novo no mercado. Já melhorou, já, tá vendo? Né? Eu fiquei muito curioso da forma tão específica quando você colocou o que você faz, para a gente não conhece dessa forma. Né? Explica para a gente exatamente, fala um pouco de você, o que você faz para o pessoal entender. Hoje eu trabalho desenvolvendo peças de memorabilia. Memorabilia. Exato. É uma mistura, a palavra é uma mistura de memória com mobília, não é isso? Exato. Para você conseguir. Exato, mas foi na hora que me veio, só que não é isso que vem pra gente. Um pouquinho por quê? Mas não é. São objetos, peças, né? São peças, eu faço réplicas de objetos antigos com a temática automotiva. Então eu faço réplica de bomba de combustível antiga, a gente está desenvolvendo outras peças, faço pedal cars, carrinhos infantis para criança pedalar mesmo, como eram os anos 50. O brasileiro conhece bastante os jipinhos da Bandeirante, lembra? Lembro. Então, era ótimo para dar torção, para machucar, era ótimo. Para machucar a canela. Era ótimo. Quando travava o pedal, exato. Hoje tem mecanismos melhores, mais eficientes. Então eu tenho algumas réplicas de alguns automóveis. Tenho réplica de um Mercury 51, uma Impala 1959, Ford 1937. São miniaturas. Fora aqueles objetos que você faz sobre encomenda para o cara dar uma tunada no carro dele, pro câmbio, coisas específicas, manopla de câmbio. Então, aí são peças, eu desenvolvo algumas peças também específicas para automóvel, para ser utilizado em automóvel. Então faço peças em resina, manoplas de câmbio, algumas coisas. Tem a ver com a história do custom culture, né? A cultura de customização, né? Isso aí. Que é uma coisa que começou no Brasil, com esse negócio de tunagem dos golzinhos, etc. O pessoal também começou a puxar os carros mais mesmo antigos. nos anos 80. Nos anos 70 já tinha, mas o mercado brasileiro era muito restrito no geral. Até por falta de variedade de carros, né? Mas o segmento que eu acabei atuando, que eu gosto mais, ainda é da linha mais antiga ainda. Veículos da década de 40. Mas assim, não é só... Quando você fala... você faz réplica, você faz aquela peça... Você refaz uma peça necessária para o funcionamento do carro. Você ajuda a botar ele de novo. Trabalha numa oficina também de carros antigos. Quer dizer, não é só um trabalho de decoração, de mobiliário. Não é só a parte de decorativa. É recuperar o motor no sentido de... Eu não faço a parte de mecânica. Eu trabalho eu desenvolvo algumas peças... Junto com a oficina mecânica também, com a Motor Studio, que é o parceiro que a gente vai entrevistar também. Sim. Então, eu desenvolvo. Por exemplo, a gente está trabalhando num projeto de um Shelby Cobra, de uma réplica de um veículo de 1964, minto. E o que a gente está fazendo para esse carro? Ele tinha, por exemplo, isso é um dos projetos que a gente está trabalhando. Ele tinha você dirigia ele totalmente torto. O volante de um lado, os pedais do outro, o assento do outro, era meio um S. E a hora que a gente pegou esse carro, falou, mas isso aqui tá horrível de dirigir, você não tinha espaço para nada. A gente fez uma modificação no interior, fizemos uma readequação ergonômica do interior desse carro, tá? Em fase final desse trabalho. Nós alinhamos tudo, volante, pedais, banco. É um carro de fibra, né? É um carro de fibra. É uma réplica, né? O carro original não era de fibra, mas é uma réplica. No Brasil a gente não tem nenhum veículo original desse modelo.
E aí a gente fez tudo de acordo com o proprietário. Chamamos o proprietário lá, estudamos o que precisava ser feito no carro. Então a gente remodelou a parte interna desse veículo. Então ele está sendo feito tudo nos padrões de época, com o padrão original de época, mas revitalizando ele pro proprietário. Então o proprietário sentou no banco, a gente chegou ao ponto de cortar o banco no meio e aumentar ele 7 centímetros para adequar na linha do proprietário. Para deixar mais confortável para ele dirigir. É como se fosse... Você lembra aquelas séries do Discovery, né, que passava? Tinham duas que eram muito famosas, que era o Overhauling. Sim. E outra era o Rides. E outro não, eram os Mestres da Restauração, que era o Rick Restoration. Eu fui nas duas oficinas que ficam em Las Vegas, inclusive, né? E eu fui no Rick Restoration. O Rick Restoration faz exatamente isso. Ele pegava uma geladeira, uma máquina de refrigerante, o cara só queria uma máquina de refrigerante para casa dele. E daí ele fazia toda aquela adaptação, era bem legal. Eram os caras que mais ganham grana lá. Porque não é todo mundo que quer ter carro, né? Às vezes o cara quer ter uma geladeira, uma geladeira legal, um item bacana, não né? É todo mundo que tem um vínculo afetivo com algum objeto, né? Então. Tem coisas para serem utilizadas em casa. Às vezes a pessoa não tem. Aqueles móveis de família, né? O liquidificador, né? Você não vê essa linha que está super retrô, as linhas atuais de design, elas estão voltando muito, essas de cozinha principalmente. Na verdade, tem para tudo, né? Sim. A gente está num período que a gente perdeu a contemporaneidade diz respeito a você usar a tecnologia, mas não ter uma tendência exatamente, né? Sim. A gente já a gente tem no mesmo plano vários estilos. Mas tem essa leituras também, Tiberê. Por exemplo, você pega só um instantinho. Tem, por exemplo, o Cinquecento e o Cooper. São designs consagrados. A própria tentativa do New Beetle, que hoje em dia ficou meio datadona, foi uma tentativa de recuperação. A gente estava comentando a Kombi nova, elétrica, né? Ela tem os elementos que para você reconhecer ela como uma Kombi, senão você só dá um nome, faz um cubo lá e chama de Kombi, entendeu? Então você tem essas coisas de apelo afetivo com o design, com a imagem, né? Eu concordo com isso, mas assim, eu acho um grande barato assim, a possibilidade de todo mundo ter espaço hoje. Sim. Né? A Kombi não quer ser mais Kombi. A Kombi quer ser um elemento simplesmente de referência e usando alta tecnologia para mostrar que tudo pode ser modernizado. Mas o que eu acho bacana, assim, para a gente estar trabalhando hoje em dia principalmente a parte de design interessa. Porque você tem a impressora 3D. Que é eu acredito que esse vai ser o caminho para as peças customização One Piece. Não é? Você quer uma peça única. Você vai lá e desenvolve isso. Tanto para você recuperar objetos como para fazer. Você usa já? Isso eu já utilizo. Eu desenvolvi algumas peças para esses pedal cars, por exemplo. A gente não tem roda aqui. Não existe isso. Então a gente desenvolveu alguns modelos de rodas para serem utilizados nesses pedal cars. Rodas com visual de época, que eram dos veículos em escala 1:1. Então são coisas bem diferentes. Utilizando o quê? A impressão 3D como base para fazer a matriz, e a partir da matriz eu faço um molde em fibra de vidro e faço reprodução para utilização nos pedal cars. Então isso já tem. A tecnologia de impressão 3D está muito rápida, a evolução. Está muito rápida, é isso que é então isso é muito legal. Agora, isso vai abrir um leque absurdo de possibilidades. Agora, paradoxalmente... Já tem, né? A gente já tem um leque absurdo de possibilidades, mas... Agora, paradoxalmente, eu vejo que estão explodindo, por exemplo, nos canais de Instagram, gente que faz desenho de canetinha. Até aquela menina que fez o desenho lá na Hello Kitty, né? Ele fez uma Kombi lá na Hello Kitty junto com o Sandro, uma mini Kombi. E é uma mina que fez o bar 2D. Sim. E é todo feito à mão. Mas como é que fica esse negócio? Porque você tem toda uma possibilidade de uma coisa que fica muito boa em termos de design. A máquina até reproduz uma parte do estilo daquele. Como é que chama aqueles ratinhos lá que você faz? Dos Hatfinks? Isso.
Mas ainda o pessoal, eu vejo a molecada, principalmente, querendo fazer cartaz na mão, na canetinha mesmo, na O pessoal que trabalha com lettering, né? Virou o lettering. Lettering, é isso aí. Então, isso letras e cartazes. Eu estudei letras e cartazes. Daí caí na editoração eletrônica e falei, meu Deus do céu, pra que eu estudei isso? Tem todas as fontes aqui. Né? Então, só que hoje tem um valor muito maior você contratar um profissional. Isso a gente tem também no segmento de veículos custom. A gente tem uma outra linha que são as linhas dos pinstripers e das pessoas que fazem o lettering e criam logotipos e pintam à mão livre logotipos capacete em automóveis, também, né? capacetes e tudo mais. Durante um tempo isso ficou meio perdido, ficou bem ficou no vácuo, fechado, né? Ficou fechado, pouquíssimas pessoas faziam. Mas aí... De algum tempo para cá voltou-se a ter essa loucura, né? Essa possibilidade. Cada vez mais você vê pessoas fazendo arte, a gente vê existem vários restaurantes com arte pintada nas paredes feitas à mão. Com giz, né? Com giz. É verdade. Deixa eu te fazer uma colocação assim, só um retrospecto rápido aí, só pra gente... a partir dessa coisa que aconteceu na história da gente, que foi meio paralela e parecida, que ele é do mercado editorial, não sei se você sabe, ele teve uma revista chamada Hot Rod, não é isso? Eu tive alguns títulos automotivos. Isso. Então uma delas foi a Rod & Custom, que era uma revista direcionada para o segmento automotivo de veículos antigos customizados. Então só centralizando. Basicamente Hot Rods. Me parece... mais de uma vez, até antes da gente começar, você já deu um indício, é onde você realmente se sente bem e você gosta. Sim, eu sempre gostei de veículos antigos, então foi um passo. Veículo, moto, trabalhava no segmento editorial, isso. Direcionado para a linha editorial, né? Direcionado para a linha de informática. E aí dentro dessa editora surgiu a abertura de levar um projeto de revista automotiva. Não, na editora Digerati. Trabalhei na editora Europa também, mas esse projeto startou na Digerati. Cara, e assim, a minha geração, eu me formei tecnólogo e daí fiz filmagem, você estava falando de foto, né? Aprendi foto no laboratório, no analógico, não cheguei a trabalhar com isso e eu trabalhei com editoração eletrônica, porque estava começando, negócio de fotolito, aí na incipiente, meados da década de 90, falando de 95, 96, começamos a trabalhar para publicidade, propaganda, folheteria, material de evento, etc. E daí você vê toda uma galera que trabalhava na unha, por causa da lei da informática, ficou para trás e entrou a parte de birô, etc., aquelas coisas de loucura de fazer revista e facilitou muito. Mas aí, de repente, também as revistas acabaram também, né? Meio assim, acabaram meio assim, existem algumas controvérsias no meio do caminho, né? Se a gente for olhar o mercado editorial americano, por exemplo, lá também, num determinado momento, todo mundo falou, nossa, acabou a revista automotiva nos Estados Unidos. Ela não acabou. Ela se transformou. Ela mudou e ela criou nichos editoriais. Então, o segmento automotivo, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, você tem revistas, existem ainda alguns títulos editoriais do segmento automotivo, só que elas são nichadas. Então você tem revista só para o segmento de hot rod, você tem revista só para o segmento de motocicletas, e aí as motocicletas você tem as customs, as modernas. Então você tem, ela dividiu bastante o segmento. Antes era um bolo só, você tinha uma revista genérica que tratava de todos os assuntos. Ah, tá. Eu acho assim, aqui a gente conseguiu acabar com o segmento editorial de uma vez só. Então, é um negócio meio maluco. Mas aqui entra com um processo também que a gente tem da gente ser uma economia extremamente fechada e limitada ainda.
O Brasil então a gente depende de investimento maciço, caro, de grupos restritos. A gente nunca tinha mas acesso direito. Tem algumas Né? histórias no meio do caminho aí que são meio controversas no segmento editorial no Brasil. Eu trabalhei durante algum tempo com isso, e uma delas é a distribuição. A gente teve um crash na distribuição editorial há um tempo atrás, que basicamente virou um monopólio de distribuição. Sim. Então, quando esse monopólio foi criado, eu tive uma... É até engraçado isso. Eu tive a minha última reunião com um dos diretores da distribuidora que sobrou. O cara virou para mim e falou: olha, a partir do seu próximo título que entrar para nós aqui para distribuirmos, 65% do seu valor de capa é nosso. Uau! Eu falei: legal, obrigado. Pode ficar com 100% do título. Não tem como se trabalhar. Não tem como se trabalhar. E assim como essa conversa aconteceu para mim, aconteceu para vários outros editores. Então eles conseguiram acabar num espaço curto de tempo com a maior parte dos editores pequenos de revistas. Nessa época eu já tinha saído da editora, da Gerati, eu já havia criado uma editora própria. Forma, a gente está sempre nesse processo de ser um ou dois que comandam todo o processo. Sim, infelizmente. O Brasil é assim, né? A gente é super fechado. E é interessante quando você fala isso, porque a gente está é inevitável a gente ter acesso a mais meios, a mais tecnologia e a mais formatos de produção. Sim. É natural. Onde entra o celular hoje em dia, basicamente você tem o acesso. Se você não vai conseguir fazer, é diferente. Sim. Você tem ainda as restrições locais, mas você tem o acesso e você tem o desejo de. Né? Então, assim, você perde ao mesmo tempo... Hoje a gente está passando, pegando da parte editorial. A gente tem condições hoje em dia de fazer a própria revista. A gente tem condições hoje em dia de produzir, de distribuir, está muito mais aberto. Não, a tiragem pode ser de 5, 10. Pode ser, né? Não, antigamente era impossível, era inviável. Você pelo digital, você faz o corte. Você consegue dar o drible. Até no papel, então, né? mas de novo, voltando para o segmento automotivo, eu não vejo essa... pelo menos eu não consigo... Você está adiantando a pergunta que eu ia fazer. Não, ele já foi ao ponto, ele já conseguiu pegar. Nós temos esse drible, mas para quem mexe com carro antigo, para quem mexe com mecânico, para quem mexe na era analógica, né? E se a gente pegar, principalmente as pessoas mais do interior, que você tem uma relação, o carro não é apenas um objeto de locomoção, ele é mais disso, ele é de trabalho, ele é necessário. Você não tem... Ele é um objeto até de poder, né? De produção. Status. De status, de poder, de produção, de poder. O carro é diferente no interior do que na capital. Na capital você tem uma geração hoje em dia que se dá o luxo de pegar e falar, eu quero tudo colaborativo. A gente está indo para um caminho que agora os mais jovens não querem ter carro. Malemar estão tirando carteira de motorista e não querem ter. Embora. Não tem interesse. Faz sentido dentro dessa grande bolha. Então, aí tem uma questão. Só que lá não faz sentido. Lá não tem essa questão. Mas as pessoas que eu tenho contato, que gostam de automóvel, e os seus filhos são diferentes, o contato. Por quê? Minha filha gosta de carro, a filha do Sandro, então, e outras pessoas que a gente tem um contato mais próximo, que vivem essa paixão do automóvel, os seus familiares também gostam disso. As crianças, adolescentes, eles gostam, eles vivem isso. Por quê? Eles estão mais era um mercado muito masculino, né? Tem muita menina agora. Agora tem bastante mulher gostando. Não era. Antigamente a mulher era só a pin-up da história, né? Nem tanto, mas ela era só... Ela ia junto com o marido. Também essa. Não é que ela gostava, ela ia junto com o marido. Eram outros valores, papéis sociais. Hoje a mulher tem outro papel, ela também tem essa proatividade dela ter os próprios objetos dela. Né? Um dos caminhos com a revista, eu abri algumas frentes de trabalho também. Uma delas a gente, em 2008 na verdade, surgiu a ideia de criar um grupo de
meio malucos mesmo, pra gente pegar os carros e participar de um evento. Não existia isso na época aqui no Brasil. Não tinha. Tipo um road trip, assim, né? A gente criou o Road Tour em 2008. Em 2009 foi o primeiro passeio que nós fizemos. Tinha um evento em Curitiba. Nós saímos daqui de São Paulo. Pegamos a Regis em 2009, que era um caos. Não estava duplicada ainda. Era uma buraqueira lascada. Fomos em 12 veículos de São Paulo até o evento em Curitiba. Nós demoramos mais de 12 horas para chegar em Curitiba. É um negócio assim absurdo. Tudo que pudesse dar de errado deu. É uma coisa quase pioneiros, né? Aquela coisa Sim, de era um negócio, né? Você imaginar, mas na hora que a gente chegou lá no evento, foi sensacional. Essas 12 pessoas, nós chegamos, isso nós organizamos em 2009. O primeiro evento foi em 2009. Só 2009? 2009. Nós chegamos a ter 65 veículos, aí foi em meados de 2000, se não me engano, 2012, 2013. Nós fizemos um comboio, eram todos os veículos em comboio. Nós tivemos um comboio de mais de 3 quilômetros pela Regis Bittencourt, de São Paulo a Curitiba. Quais eram esses veículos? Tinha de tudo, de Fusca, a Kombi, picape F1. Para quem estiver assistindo a gente, fala mas se o cara tivesse um golzinho, podia ir também. Qual é a data? Como o segmento... Fusca que ano? Putz, Fusca 70, década de 60. 60? De Fordinho 29 a picape 1951, picape Ford, Chevrolet, um negócio bem eclético. Praticamente tinha uma história do automóvel trafegando. Então a gente, com o passar do tempo, a gente conseguiu fazer contato com a Polícia Rodoviária Federal. Então os caras, se não fosse ano de eleição, né, que ano de eleição no Brasil não se pode fazer absolutamente nada, mas fora ano de eleição, os caras escoltavam a gente de São Paulo. Ano de eleição você pode, desde que o carro não seja verde e amarelo ou vermelho, não tem uniforme. Não pode, eles não permitem fazer nada. Os caras são... E a gente fez com batedor. Nesse ano que nós batemos o recorde com mais de quase 70 veículos, a gente foi com batedor da Polícia Rodoviária Federal. Os caras Vocês foram de onde até onde? De São Paulo até o evento em Curitiba. Os caras foram escoltando a gente até lá. Comboio fechado, batedor. Como se organiza um evento desse? Qual é o processo para você conseguir organizar isso? É um negócio isso daí? insano. Começava quase 6 meses antes do evento. Eu, minha esposa, a equipe da própria editora, todo mundo se engajava para criar. Muito pior do que fechar a revista. A revista a gente... Você tem que pedir autorização para... Tinha que pedir autorização para a concessionária, pedir autorização para a Polícia Rodoviária Federal. Como a gente acabou fazendo amizade com algumas pessoas dentro da polícia por conta da organização desde 2009, a gente aprendeu a trabalhar com o auxílio deles. Tá. Então tinha algumas regrinhas que a gente é obrigado a seguir. Mas, é super diferente. Você tá na estrada e você vê um comboio passando de carro que você não vê normalmente. Dificílimo você ver um carro desse andando. 3 km de carro, né? 3 km de carro. Esse ano foram 3 e a km. Logística durante esse trajeto, para você parar, para ter suporte, para ter... Nós tínhamos carros de apoio, sim, nós tínhamos carros de apoio, rádio, guincho, plataforma, porque um ou outro carro acaba dando problema. Então, neste ano que nós batemos o recorde de participantes, a gente não teve nenhuma queda. Ah, que loucura. Com o passar do tempo, as pessoas vão criando, vão fazendo as devidas manutenções, carro antigo, para viajar. Então os caras já vão se preparando com o tempo para pegar a estrada. Aquele carro que estava quietinho ali, agora ele já vê a possibilidade dele voltar a ter vida mesmo, corrente e fazer. E veículo é isso, veículo parado não conta história, o negócio é caminhar. Carolina, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui, vou falar um pouquinho de futuro aí.
Você sabe que, pegando um pouquinho a pegada do passado, ele estava falando que as Kombis são muito valorizadas, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Você sabe que eles eletrificam, né? Eles tiram o motor e também tem Kombi e Fusca eles estão eletrificando, né? Agora dos qualquer antigos. coisa eles estão eletrificando. Mas eu acho que pelo ter um soalho grande, a Kombi é meio que um carro legal para eletrificar, entre aspas. O que você acha aí do futuro dos carros? O que você acha de carros elétricos? Do fundinho do seu coração. Para quem gosta de veículo, um carro elétrico. Não, mas tudo bem, mas você acha que é uma tendência ou você acha que foi uma forçação de barra? Eu acho que é uma forçação de barra absurda. Por quê? Porque eles não se sustentam. Nos países que têm as melhores condições possíveis, eles têm problemas básicos de abastecimento. Por exemplo, você não tem uma rede de abastecimento 100% funcional que te garanta você ir... ecológica também, né? Não adianta você pegar um gerador a diesel no meio da estrada. Exatamente. Né? A questão ecológica a gente nem entra no mérito, porque se você for pesquisar sobre a produção da bateria propriamente dita, como ela é utilizada hoje, o que você precisa destruir o meio ambiente, literalmente, para você conseguir extrair a matéria-prima para você fabricar a bateria, ela não é 100% limpa. Tem um estudo... Ela não é a eólica não é 100% limpa. Não, a mais limpa que tem... Aliás, tem um trabalho bem doido, que é James Lovelock, não sei se vocês conhecem esse autor. Ele foi o maior especialista, ele escreveu a Gaia Ciência, ele fez um simulador da Terra para fazer todas as possibilidades de variações climáticas. E ele era o ídolo de todos os verdes do mundo, até que ele derrubou as próprias teorias. Que ele, como cientista, ele evolui. Como próprio cientista, ele fazia tese, desenvolvia, achava seu negativo, evoluía. E ele abandonou praticamente todas as suas teses dessa parte de renováveis, quando ele falou que a única realmente limpa, você pode refazer uma coisa realmente, a mais limpa, porque realmente nada existe, é a atômica. É atômica. E hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, nós podemos fazer plantas muito pequenas e fazer nos locais. Então você ainda elimina esse problema de distribuição. Eu recomendo... Quando ele fez isso, ele virou inimigo de todo mundo e todo mundo começou a cancelar ele, né? Mas assim, a elétrica tem um outro problema. Dependendo do mercado, por exemplo, no Japão foi feita uma pesquisa que lá não funciona. Eles nunca vão ter mais... A Toyota não tem um carro elétrico até hoje. Não, a conta deles é assim, 7% a gente pode ter 7% de carro elétrico, por quê? Por causa do tipo de casa, do tipo de tomada, do tipo disso. A rede... O Japão é um país super ímpar, né? Ele é diferente. Ele é diferente. Agora... Aliás, eu sempre fui um crítico do globalismo por conta disso. Cada país tem a sua especificidade. Cada país é diferente. Nós não somos iguais à Argentina, nós não somos iguais ao Paraguai, o Paraguai não é igual a nós, a Argentina não é igual a nós e a Argentina não é igual a Europa, não é igual a América do Sul, que não é igual a África. De jeito nenhum. Cada país tem, e no segmento automotivo, há anos, o que eles começaram a fazer? Os projetos globais. Começou a história há um bom tempo atrás. O que criou-se com isso? Então o Brasil ia fazer um determinado automóvel, os Estados Unidos ia fazer outro, o México ia fazer outro e a gente ia trocar figurinha. Legal, né? Só que isso foi até os anos 2010, né? Isso foi até a virada do milênio, né? Então até meados no final dos anos 90, por aí, que começou na década de 80. Havia essa ideia de cada um a gente vai super especializar, cada um faz uma parte, a gente faz o todo. A parte argentina faz a picape, a brasileira faz o carro. O que aconteceu com isso? Eles fecharam as fábricas. No Brasil a gente tem a questão dos sindicatos, é outra questão também ímpar. Mas com isso que eles fizeram? Eles diminuíram a quantidade de funcionários que eles contratavam para fazer determinada linha de produtos. Por quê? Eu vou produzir só isso aqui. A Ford, por exemplo, é um exemplo. É um dos exemplos. Ela parou de produzir uma gama considerável de veículos, ela passou a produzir o Ford Ka e o Fiesta, na época. Era isso aí, se não me engano, era isso.
e acho que fazia a Ranger também. A caminhonete, A Ranger você parou falou. na Argentina. Não, a Ranger era argentina. Tinha um No outro Brasil ele veículo que eles fazia aquele faziam. outro médio, tinha um médio também, eu esqueci, era um carrinho médio reativo, esqueci. Não era só o Caio. Enfim. Focus. Não, o Fox. Fox era argentino. Era argentino também? O Fox era argentino Não também. deu também, não é daqui. Mondeo não era Não, daqui. não era daqui. Mas aí eles fizeram isso e aí, beleza. Pra gente produzir só esses 2 veículos, a gente vai mandar X pessoas embora. Tchau. Essas pessoas, eu morei durante muito tempo em São Bernardo, moro hoje em São Caetano, então assim, a gente vive. Minha infância era passando em frente à Ford. Falei especificamente da Ford porque eu tive bastante contato dentro da Ford. Minha infância era passando em frente à Ford durante anos. Para ir para a escola, eu pegava o ônibus e eu passava em frente à fábrica da Ford. Então, vi o logo da Ford sempre. Era bacana, né? Era Passar legal pela pra pista lá, caramba. Não, e a planta era dividida em dois, eles passavam Era um carro de um lado dividida pro em dois. outro. A Dois. Carmanguia ainda tem? A Carmanguia ainda tem o logo. O Foi a vendido. logo? A logo A tá logo lá. ainda tem? É de uma outra empresa, mas eles mantiveram. Passei por lá Eles fazem faz umas 2 carretinhas, semanas. assim. Fizeram várias coisas. Nossa, toda vez que eu vejo pela Louros... Ainda está lá a logo. O prédio Você- foi você- vendido. você- É você uma revê- outra Você revê empresa. uma história, né? Do lado da Volks, né? É uma outra empresa, mas eles mantiveram ainda, não sei por quanto tempo, mas enfim. O logo da Ford ficava lá, até ela fechar até pouco tempo atrás. Então, o que eles fizeram com isso? Não, vamos fechar a empresa aqui e vamos mandar todo mundo embora. Por quê? Porque mudou-se a tecnologia e agora a gente não precisa mais de carro. Tem outras questões um pouquinho mais específicas nesse meio tempo aí. Só que a pessoa que trabalhava lá, muitas vezes não conseguiu uma outra colocação. Então, vamos passar todos os veículos para elétricos. Os veículos elétricos, eles precisam de uma quantidade de pessoas trabalhando ali para montagem desses veículos infinitamente menor Menos do partes que um móveis, né? A quantidade de mão de obra é muito menor. quantidade de mão de obra é muito menor. Muito menor. Legal. Vamos Fora que é mais diminuir, vamos robotizada, né? utilizar mais robotizada. Vamos diminuir isso aí. Essa mão de obra vai ser realocada aonde? A gente não viu essa mão de obra ser realocada em nenhum outro lugar. Várias pessoas aí ficaram desempregadas, tem um monte de gente. Com a história de que o veículo elétrico ele é muito mais eficiente, muito mais verde, muito mais legal do que o veículo a combustão. Nós temos o álcool, o etanol, né, agora, que ele tem uma eficiência muito legal. Sim. A gente já passou da época que o pessoal tacava curioso, fogo para fazer a colheita. Isso não existe mais. Né? O elétrico está sendo comandado hoje em dia pela China porque a maior reserva de cobalto, que é o principal elemento da bateria, fica na China. E em países sob sua influência. Ela tem 80% de reserva hoje. Não se sabe onde tem mais que isso. E você sabe que a China ela tem uma parte trabalhista de alto salário sensacional, né? Lá eles têm direitos, assim, tudo mundo, né? Muito. Sim, muito Então, legal. Tem direito de morrer. Já não é assim, mas eles tratam aquilo como uma commodity Se bem que o operário chinês já está ganhando igual o operário mexicano, viu? Assim, não, Acabou mas essa história. o que assim... Apesar que a carga de trabalho deles é muito maior. Né? Eles controlam o preço, eles controlam a produção, eles controlam o jeito que eles querem, eles controlam a informação, eles controlam tudo que eles querem. Logo, eles estão tratando o automóvel como uma commodity. Sim. Né? E o restante do mundo comprou essa ideia. Alguns compraram. Até porque junto com isso vem um outro tipo de investimento paralelo e vem aí a parte política. Na verdade, como é uma política de Estado bem objetivada, né, você tem um outro processo todo nessa história. Né? Quer dizer, você tem o automóvel, você tem aquilo quase como commodity, você não tem como dar sustentação à manutenção, você não tem como fazer nada disso. Talvez a curto prazo nos grandes centros faça algum sentido você ter. Mas o problema no grande centro é a infraestrutura elétrica. Você imagina um tem. prédio como Copan, sei lá, um prédio de 1000 apartamentos, todo mundo espetado na tomada. Você vai ter que trocar o transformador da rua, senão explode o negócio. Né? Mas de qualquer forma você consegue fazer isso em São Paulo. Então, mas tem que ser uma coisa gradativa. O ponto do Cardina é que é o seguinte... Pelo que eu entendi, a coisa foi feita na base da imposição, não da opção, entendeu? Foi feito como uma política, como você falou, uma política de Estado. Política de Estado, mas a gente continua com uma coisa pensando do lado do automóvel.
A gente está tendo hoje essa parte que é quase uma commodity. Você entra num carro chinês, principalmente os mais modernos, você sente aquilo, você fala, é frágil. Apesar de muito bem construído, você vê que é outro objetivo. Não é como você está num carro alemão. Descartável, Não, na verdade. não é. É descartável. Não é como você tá num Eu carro, acho que ele é um negócio para numa ser utilizado. Ele não é para ser Cuidado, guardado, curtido. para ser apreciado. É para ver como utilitário É um uma utilitário. commodity. Isso, é um utilitário. Então, beleza. Para ser um utilitário, em alguns usos, para você utilizar ele como Uber. Legal. Por quê? O Uber hoje, a gente utiliza o Uber para quê? Para pequenos trajetos. Você não pega um Uber para você ir viajar. Até porque Não o dá elétrico, pra você ele é pegar mais, pequenos- o elétrico é mais eficiente na cidade pela frenagem, né? Isso que é loucura, né? Então, mas já tem estudos também que ele também não é tão eficiente assim. Os caras agora estão tentando. Se a gente analisar um pouquinho, eles já estão divulgando muito mais os híbridos agora do que os elétricos. Exatamente. Por quê? Porque agora tá sendo meio queima-filme a gente divulgar só os elétricos. Putz, será que é isso? Entendeu? E os híbridos são mais legais porque tem o motor a combustão e tem o melhor dos dois mundos. Tem o melhor Só que dos já dois tem mundos, estudos que esse melhor dos dois mundos também não é tão legal assim. Porque ele não é nenhum nem outro, ele é ineficiente em um e ineficiente no outro também. Então ele só é 100%, ele só atende aquelas especificações do fabricante se ele for carregado na bateria, se ele for carregado na tomada, se ele for utilizado no carregador convencional de parede, vai. Se ele for carregado como as pessoas normalmente utilizam, que se a gente pensar em híbrido, o que você vai pensar? Pô, ele é um híbrido, eu tenho um motor a combustão, então ele se autocarrega, não é? O que vem na cabeça basicamente é isso. Em tese seria isso, mas não é exatamente Não isso. é assim. Não é assim. Porque se você só utilizar ele neste autocarregamento, ele consome uma quantidade de combustível muito maior do que um veículo a combustão puramente. Porque o peso é maior. Porque a Um manutenção dos é dois mais vai estar cara. parado. Se a gente colocar manutenção, então piorou. Hoje, se você Piorou. pesquisar os veículos seminovos aí, putz, o elétrico é legal quando você compra novo. Olha, A partir do momento que ele virou um seminovo, você vai abraçar um deixa eu seminovo? só fazer duas colocações rápidas Você aqui. sabe quando você não lê o contrato, quando você compra elétrico, né? Se você não rodar pelo menos 3.000 tem umas coisas assim também. quilômetros, Tem umas letrinhas por mês, miúdas no meio do a negócio. bateria vai perdendo a sua garantia, né? Porque a bateria vicia, né? Então. Tanto igual excesso celular, de né? uso quanto falta de uso. Tem dois estudos, eu recomendo vocês que estão aí em casa e se vocês dois não assistiram, o economista Fernando Urich, ele tem um canal muito interessante, ele fala, será que os elétricos são realmente ecológicos? E ele pega um estudo, esse vídeo tem 2 anos, ele pega 2 SUVs da mesma categoria, então tipo, eu vou chutar, tá? Um Skyline, um Ford, o SUV X contra o amigo dele elétrico, que tem a mesma cara, mesmo peso nunca tem, né? Mas enfim. Sim. E você tem um treco chamado pegada de carbono. Pegada de carbono significa quanto combustível você gastou, tal do combustível fóssil, para se fazer o determinado carro. E o carro, a bateria, gera uma quantidade de mineração, de refino, de transporte, que um é pipeline, o outro tem que ter uma carreta para carregar, um navio, tem todo um... Então ele tem uma pegada de carbono muito maior. Então, para você zerar a pegada de carbono, sabe quantos quilômetros você precisa? Por esse estudo? Chuta. Quanto você precisaria rodar? Então, um já nasce mais carbonificado, o outro começa carbonificado, uma hora os dois vão se encontrar. Sim. Concorda comigo? Uhum. Tá, 200 mil quilômetros, cara. Só que 200 mil quilômetros, quem é que fica com o carro, pelo preço que ele tem, a 200 mil quilômetros? E é por isso que todas as locadoras de automóvel americanas estão devolvendo os elétricos nos Estados Unidos. É isso aí. Elas não alugam mais carro elétrico.
E tampouco eles estão Principalmente- usando para veículo Porque pesado. o valor, de, o Principalmente pra valor manutenção. de A revenda é manutenção horrível, porque a manutenção o que é muito vale é a alta, bateria, cara. Manutenção Tem é vários muito alta. desafios. Mas de qualquer forma, eles estão aí. Não, eu acho que vai agora, ser uma verdade. Vai eles- ser uma verdade e vai ver para ficar a longo prazo. Também não sei. Você não sabe disso? Também Eu não acho sei. Também não sei se eles vão ter muita vida. Eu não sei se eles vão ter uma vida útil Eu também muito não sei, grande, eu tenho não. minhas dúvidas e que vou não, explicar por porque quê. tem muita gente machucada que comprou carro elétrico e nos Estados Unidos as pessoas estão voltando e não estão voltando pro híbrido, não. Meu amigo, Estão voltando pro combustão. Já, não vai, Tem vai, muito ser, carro vai, ser a elétrico vai indicado ser lá. a terceira ou quarta tentativa de carro A elétrico. Tesla, É. exatamente, estamos na quarta tentativa. Então, assim, Até agora. o Gurgel tentou, né? E os mesmos problemas. Eu confio nos japoneses. Então, Isso. E a Toyota está com 2 estudos sensacionais. Do Primeiro, hidrogênio, né? o novo motor 2.0 dela. Você fala, pô, motor explosão 2.0, elas lançaram um novo motor 2.0 explosão, e esse motor tem um ganho de performance tão absurdo, ele é tão pequeno, potente, econômico, Sim. que as pessoas estão falando, gente, eles estão ultrapassando o limite que a gente pensou que fosse imaginável para esse motor explosão. Então, mas se a gente pensar na história dos automóveis, o que você pega um veículo dos anos 70, um V8 dos anos 70, a potência e o peso. Relação peso-potência. Meu, É absurdo. a gente brinca que é uma bigorna andando o negócio. Só que você pega hoje um veículo 4 cilindros, ou até um veículo 3 cilindros. Turbo, né? É uma coisa Meu, sensacional. turbo com injeção direta de combustível, ele tem uma potência e uma eficiência muito maior Bloco de alumínio, do né? que um motor Ele vai ter mais V8. durabilidade, Você ele pega tem um bloco, você pega um motor do Up, por exemplo, você enfia ele embaixo do braço e beleza. Não é um negócio absurdo. Ele é muito mais eficiente do que um V8. Óbvio. Né? Se os dois forem originais e tudo mais. Só que tem uma outra coisa. A sensação de você dirigir um V8, de você ouvir o som de um escapamento de um V8. O carro torcer na hora que você acelera. Meu, né? não tem igual. Você sabe que eu ouvi uma frase... É completamente diferente de você dirigir Harley qualquer e uma V8. Roulette. Eu ouvi uma É frase aleatória. Sabe quando você tá num trânsito, você ouve uma frase assim muito louca, que foi a pessoa comparou comer carne de air fryer em um churrasco. Eu virei e falei, sabe que você ouve, você fala, quem falou isso, né? Sensacional, né? Que sacada, né? Você falou, quem deu essa sala? Ele virou e falou, vai ter gente que vai usar Vai, o air fryer para fazer uma picanha, vai ter gente. vai. E Entendeu? tem. Eu prefiro usar carvão e ouvir o barulho e ter aquele Além, trabalho cheiro, todo. tudo. Então, tem cheiro, Né? tem tudo. E né, É a mesma coisa do veículo essa moderno. sensação. Ou se você quer apenas comer por comer, é uma Beleza. coisa. Se você quer fazer algo e você quer aproveitar. Então, aquilo foi tão óbvio, foi uma coisa tão tola de você ouvir nesse nível. Sacada, né? Você fala assim, poxa, é bem isso mesmo, né? No final é disso que a gente está falando. Né, em termos de valor das coisas, do que vai permanecer, tudo vai permanecer. Alguns vão. Agora, em relação ao elétrico, você tem esse exemplo desse motor novo da Toyota, que falam que é uma maluquice. A Honda está preparando um novo também, que fala que vai ultrapassar o da Toyota. Tem um fabricante americano que ele desenvolveu, é utilizado em alguns veículos de competição. Um V2 para automóvel. Como se fosse, salvas devidas V2 igual proporções, da Harley, como se motor da fosse Harley. V2 mesmo? V2 mesmo. Como se fosse a motorização da Harley, só que para Quatro tempos. um automóvel, 4 tempos. Meu, a potência é absurda. O motor não pesa nada. Então, assim, a gente tem um mercado, a gente tem possibilidades de desenvolvimento de tecnologia Tem o hidrogênio. para veículos a combustão muito grande. Os veículos elétricos, a gente continua tendo os mesmos problemas que historicamente aconteciam lá atrás, os veículos elétricos foram criados antes dos veículos a combustão. E os problemas lá atrás dos veículos elétricos são exatamente os mesmos daqui. E não dá pra gente falar, nossa, mas isso é um problema do Brasil. Não, não é um problema do Brasil. Os países da Europa, a matriz
Aí é ridículo, né? Aí é ridículo. Então, a matriz de energia dos caras... Os caras com usina a gás... Você vê a questão até da Ucrânia. A gente já pegou gás, um monte, tem um monte de... Acabou virando meme, né? Dos caras carregando os veículos elétricos com os geradores de diesel. É ridículo isso. Na estrada. Na estrada. Por quê? Não tem o que fazer. Essa pauta, eu acho... Essa pauta, para mim, é um absurdo. Assim como ela vem junto, essa parte ambientalista, vem com uma outra coisa que eu acho que é uma farsa, que compromete muita gente. Cada vez mais eu me convenço, por tudo que eu leio, estou pesquisando, que assim, o problema ambiental que a gente vive hoje em dia, ele não é macro. Ele é causado pelo micro, pela interferência no microclima de todos os lugares. Sim. Como é causado pelo microclima, você não vai resolver isso com medidas macros. Você vai resolver isso com medidas micro. Ou seja, você vai, na cidade de São Paulo, ela tem como começar a agir trabalhando dentro da cidade. Não é uma planta, não é uma planta de combustível que vai solucionar. É você mudando toda a forma de ocupar o espaço. É assim que você vai recuperar o meio ambiente macro. Todos os lugares agindo... Mas forçou muito a barra, né, cara? Essa que é a mas veja como as coisas casam. Assim, e daí deram data, até 2030, tem que trocar tudo. E agora as fabricantes europeias estão parando de fazer. Mas olha que uma questão é sacana. Eles usam o macro para impor e o problema é micro. E aí você fica piorando. Mas nem macro de micro, o problema é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Essa é a história. Eu brinco que os clássicos nunca deixarão de ser clássicos. E eu não vejo esses veículos modernos se tornando clássico. Eles vão virar uma peça de museu. A Kombi, por exemplo. Putz, é um carro bonito. É legal. É bonito. Você vê. Sabe o metrô? Mas será que metrô? Virará isso daqui a alguns... Não, daqui 30 anos, será que a gente vai ver uma Kombi dessa elétrica? Como a gente vê a quantidade de Kombis você não vai no museu corujinhas. Você não vai no museu do trem? Então, você não vai no, sabe esse tipo de mas coisa utilitária? Mas os Fusquinhas estão rodando aí, né? A gente vê hoje Corujinha andando na rua. Corujinha virou um clássico hoje. As Kombis Corujinha. Sim, a Corujinha. A gente vê hoje elas andando na rua. Será que daqui 30, 40 anos a gente vai ver uma isso, Kombi né? elétrica dessas? Isso é ecológico. O cara que está guardando uma Kombi dessa, ela não vai passar pela fabricação e tal. Você está mantendo um negócio. Um bem que não é... Você imagina então, o cara que troca de carro elétrico a cada 2 anos, ele não está sendo muito ecológico. Quem gosta de veículo antigo também está correndo um certo risco, porque existem leis sendo tramitadas para banir os carros das ruas. Para banir os veículos das ruas. A combustão das ruas. Então tem na Inglaterra na Inglaterra já passou. Não, aqui no Brasil também tem. Isso já está em processo? Já tem discussões sobre isso. Explica melhor. Os caras querem o quê? Aí tem os lobbies, né? Tem os lobbies. Tem alguns deputados que já estão levantando essas lebres, essas possibilidades de banir os veículos a combustão com essa pegada com essa desculpa de que os veículos são poluidores, que eles geram muito mais riscos e tudo mais. Quem tem veículo antigo, hoje, via de regra, o cara cuida muito mais de um veículo antigo do que ele cuida do veículo zero dele. Às vezes até da esposa, né? Aí entra em outra discussão. Eu não sou casado, então assim... Eles são muito mais... Eu ou o carro, nunca diga isso para um colecionador de carro antigo, né? Ou eu ou o carro. Ele já escolheu o carro. Mas eles são muito mais bem cuidados, os veículos de coleção, veículos antigos, do que... Você pode ir em qualquer evento de veículo antigo, de exposição de veículo antigo. Os carros são impecáveis. A forma com que eles guiam mais cuidadosa. Trazendo assim para uma coisa bem contemporânea, o que você faz. Porque quando eu tomei ciência do que você fazia, depois a gente começou a conversar, eu vejo o que você faz muito mais voltado para o futuro do que do passado. É curioso isso. Em que sentido? Que você trabalha com tecnologia, você trabalha em suprir desejos, você trabalha em personalizar as coisas, você trabalha em recuperar as coisas. Você vai trabalhar com impressora 3D. O seu trabalho é de design.
Eu seu vim trabalho, do segmento de informática. Então, assim, eu gosto de tecnologia. Eu não sou uma pessoa que... É nostálgica. Não sou 100% retrô, nostálgico. né? Eu gosto de música. Música, pra mim, é música antiga. Também. Mas eu gosto de tecnologia. Putz, meu, telefone hoje, o que a gente tem na palma da mão, a gente tem acesso a uma infinidade de possibilidades. Exato. Então, o que me parece o que você faz é um tipo de atividade, é uma ocupação, uma profissão que vai se ampliar, que tende a se ampliar, que tende a absorver mais gente. Vamos pensar no pessoal mais jovem que está na faculdade, que está nos assistindo. O pessoal mais jovem, por exemplo, nós estamos falando do quê? levantou a ideia o assunto do lettering. O lettering, existem as pessoas mais antigas, os clássicos, os artistas mais antigos que trabalham com isso. Mas boa parte das pessoas que estão fazendo lettering hoje são jovens. São jovens. Virou o que era coisa antiga se tornou super atual. Não era antiga, era perdida. Era perdida. Imagina alguém fazer letra de cartaz de supermercado, não existia mais. A gente fala hoje em pinstripe. Pinstripe são os traços que a gente utiliza no segmento de hot rod. Então isso que eu acho interessante. Isso é uma coisa que, se você pegar os caminhões antigos, lembra as carrocerias de madeira? Verdade, né? Aquilo era pinstripe. O cara fazia na mão? O cara fazia na mão. Naquelas ripinhas lá? Nas ripinhas. Era tinha gente que fazia na mão. O trabalho era artesão. Então, só que aquilo era o quê? Você parava num posto de gasolina, você tava dirigindo seu caminhão. Aí você parava no posto de gasolina. Tinha o cara lá trabalhando que ele era o pintor do posto. Ele fazia esse trabalho nos caminhões. Eu vi isso uma vez, sabe aonde? Sabe onde eu vi isso? Eu vou te falar. Mas é legal. Porque a cidade era... O dia que eu conheci essa cidade, eu tive um acesso de riso terrível. Eu falei, vá ter ego assim no inferno, né? Para chamar Eunópolis. Né? O cara nem botou o próprio eu. Eunópolis, né? Porque é quando você vai indo para Porto Seguro Trancoso. Minópolis. É a cidade que você faz o corte. Agora eu vou para lá. Agora eu vou chegar lá. E eu parei num posto em Eunópolis. E tinha 2 cabras arrumando, fazendo isso. Mexendo com a parte traseira tirou com a pincelzinha lá, com várias corzinhas. Ele não era chamado aqui, não era chamado de pinstriper, era o cara que pintava carroceria de caminhão. Não, mas era um trabalho bacana. Mas o cara era artista. Se você falar, assim, eu pinto algumas coisas também. Eu faço... O André já viu algumas coisas que eu pintei e tal. Eu estou aprendendo. Não posso falar que eu sou pintor, porque eu não sou. Mas eu estou aprendendo. Aprendi a gostar de pintura automotiva, de fazer algumas coisas com flake, com metal flake e tudo mais. Para você pegar um pincel e você fazer um trabalho de pinstripe, a pessoa precisa ser muito boa. E a pessoa não pode se arrepender, né? Ela tem que ir direto, não tem... Ela tem que ir no gestual. Que nem a pintura japonesa. É o trabalho daqueles caras, é o mesmo padrão. Assim, o trabalho daqueles caras em caminhão era sensacional. Sensacional. A história do pinstripe nos Estados Unidos vinha Não, era um trabalho também. delicado. Você via que o cara era super rústico, né? Mas assim... Então, se você olhasse pra ele, você ia falar, esse cara é um Zé Ninguém aí, tá fazendo capialzão, né? Mas o cara ele tinha um trabalho artístico absurdo. Sensacional. E se perdeu isso. E agora está voltando por outros meios, em outros meios, tipos assim, de objeto. A gente não vê mais caminhão com carroceria de madeira. A gente não vê mais. Mas esse mesmo trabalho está sendo utilizado em outras... Se a gente pegar hoje essa parte pessoal mais jovem, se você falar o que eles têm procura de faculdade, você vai ver que um número muito grande hoje em dia procura faculdades de design, algo chamado comunicação, que hoje em dia virou uma maçaroca, mas é comunicação, ou programação, são as grandes profissões de entrada, assim, as que geram maior interesse. E são aquelas também onde você pode se internacionalizar. Só que dificilmente eu acho que eles olham para isso que você faz. Né? E agora é um trabalho de nicho. Trabalho de nicho sempre vai ser um trabalho de nicho. Sempre vai ser um negócio mas fechado. Acho que a maioria nem imagina. Mas acho que a maioria nem imagina. Ele estourou um pouco a bolha do nicho. Então você vê o lettering virou uma coisa moderninha que eu brinco. Mas com a impressora 3D, com esse apelo maior hoje em dia, com essa mistura de você poder se promover o próprio trabalho.
Onde A você impressora 3D eu personaliza as vejo essa coisas. possibilidade de você criar peças únicas. Então você tem uma tecnologia agregada aí absurda. A gente utiliza a impressora 3D para fazer peças, por exemplo, de carros que não existem mais. Meu, quebrou uma peça de um console que não Tá. existe, É, não o é mais detalhe da fabricado. lanterna, né? Detalhezinho de lanterna, um embleminha, alguma coisa que não existe mais. Você Tá. não vai encontrar nem Aquele, reprodução, aquele, nem usado, que eu achava lindo, nada. aquele escrito Charmandy, escrito é maravilhoso no carro. Então. Não tem mais, você vai e faz na. Por exemplo, tem coisas, tem peças, ainda a Caramangui ainda acha porque tem pessoas que reproduzem isso. Mas existem veículos muito específicos que não tem mais. E aí a impressora 3D ela abre essa possibilidade. Você tem hoje pessoas trabalhando com impressora 3D, criando peças que você pega uma original e você pega uma impressora, uma que foi impressa não na sabe 3D, diferente. você não sabe qual é qual. É Padrão de impressionante, qualidade né? é É absurdo. impressionante. E isso abre um leque de possibilidades que daqui a pouco você vai querer, isso já acontece. Você pega, eu quero um suporte específico para o meu carro, para o meu telefone. Então você vai lá, você vai desenvolver. E o cara pode Quer começar, dizer, às vezes, para você pegar um carro e transformar aquilo num trailer, ou recuperar, ou fazer uma série de coisas, você tem. Utiliza agora eu várias. estou fazendo um serviço de utilidade pública para os estudantes, no ponto mais novo. Não, tem uma Nós linha temos um agora. nicho de trabalho aí absurdo, né? Tem uma linha agora Então, só que a de- gente tem uma outra diferença que a gente passa pela parte burocrática do negócio. Se for uma peça de um veículo já existente, alguma coisa, tudo bem. Se você for criar algo novo, você falou em trailer, por exemplo, a gente tem que respeitar certas burocracias, As normas. as normas e tudo mais, que muitas vezes não te permitem você montar um motorhome, por exemplo. Tem veículos que não. Mas, não por exemplo, são você pode dar uma. Teve até uma tendência um tempo pode atrás ser- de pode ser motos de decorador. pequenas cilindradas, né? Que tava bastante Sim, na onda, então. né? Tipo, pegar uma CG e deixar ela Customizar ela retrô, também. ou com uma pegada militar. Essa cultura, eu acho que da customização, principalmente para objetos que não tem tanto valor, é muito legal, porque você valoriza. Se você tiver um bom gosto, uma pegada legal, você valoriza o objeto, que é uma coisa que era ordinária, fica extraordinária. Você não precisa nem ter bom gosto, você precisa querer apenas, né? Você está valorizando para você. Isso que eu acho muito bacana. Isso também tem isso, né? Tem isso, você faz para você, né? Você é Sim, customizado é pra isso. a impressão ideia 3D é te isso. possibilita isso. Você criar peças para você. Não estou preocupado se você vai gostar ou não. Eu queria que fosse assim. É isso aí. Acabou. Eu tenho essa possibilidade. A Isso é gente legal não pra tinha caramba. essa possibilidade até pouco tempo atrás. E a tendência é o quê? Que cada vez mais você pega impressoras hoje que se você tiver pouca ou nenhuma experiência com impressora 3D, você consegue fazer uma impressão de uma peça super legal com uma qualidade absurda. São as tecnologias que vieram para agregar. Então, a gente tem coisas Quer legais. dizer, você pode praticamente ser chama? Design de interiores. Isso tem Tem objetos, Você né? pode tem ser um objetos. design de interiores de veículos, de uma série de coisas, né? Aquele ilustrezinho é um modelo de microfone clássico, é uma representação de um modelo de microfone de metal clássico que você vê. Por que tem que ser dessa forma? E por que continua esse glamour nesta forma, entendeu? Porque foi uma forma que ficou no inconsciente das pessoas, Então, um objeto de desejo. Deixa eu fazer uma pergunta para você já mais cultural aí. Do que assistir de coisas antigas e se você souber de alguma coisa nova para entrar no universo de custom culture. A gente sempre vai entrar no American Graffiti. Então, coisa nova não tem muito. Não tem muito, não tem rolado. Não tem nada. Quais são os filmes legais, assim, então, pro cara correr atrás de. Porque às vezes estão o os mais catálogos. clássico, o mais conhecido talvez seja mesmo o American Graffiti, né? É o mais, por conta dos carros e tudo mais. É que é impressionante como os carros tem vários carros que são icônicos. O DeLorean, você tem o General Lee da série. Então, o DeLorean é uma curiosidade. O DeLorean não era nada. Ao contrário, né? O DeLorean ele é um fracasso. Ele era um fracasso de antes tudo. do filme. Aí os caras tiveram a ideia de fazer, ele se transformou no que ele é hoje
por conta do filme. Parece Senão que a ele não Ford teria tentou nada. meter um Mustang lá, né? Tem uma história dessa. Mas não... Você Mas, tem, por meu, exemplo... E hoje, se a gente olhasse e falar, o filme não seria a mesma coisa também se Pois não é. fosse O o DeLorean. DeLorean. Virou um ícone aquilo. Os dois se ajudaram. E até porque o a filme é DeLorean muito não bom, continuou, né? beleza. Não tem, é indiscutível. Todos são Ele muito tem bons. a plasticidade Mas- dele, até ele ser imperfeito pra caramba, Mas né? casou até o absurdamente. formato dele, tudo o jeito Era que ele é. oitentão E se demais, vocês né? pegarem o carro, se vocês olharem o carro ele é sofrível. O motor dele original é sofrível o negócio. O carro não é bom, não é legal, não é bom. Brilhante. O carro original. E você Ele tem é agora, sofrível. Só você- que é um ícone, é um carro absurdo. Quem não gostaria de ter um DeLorean? Você tem os Puta carros dos ícone. Z-Top, né? Que também os... Todos, né? Todos ele. O Billy Gibbons é um cara que adora esse tipo de automóvel. A gente tem outros. Se vocês pegarem para quem gosta de carro, 60 segundos. o Eleanor, né? A Eleanor. Aí se você... esse filme é uma regravação de um filme dos anos 70. Sim. Que também era um Mustang, só que era completamente diferente. É o A tipo Eleanor Fuso, foi o Fuso criar que fez o carro, né? a nova, a moderna, quem fez foi o Fuzi, que redesenhou, né? Que fez todas as customizações e tudo mais. É assinada por ele. Então a gente tem alguns ícones aí, são os carros mais Você sabe que modernos. naquele Breaking Bad, o spin-off teve um pós que chama El Camino, né? Porque o Sim. menino tinha uma El Camino, né? Então. Então você tem várias coisas, tem muitos carros voltados aqui. que Só são um filme simples, único, só possíveis. para explicar o que acontece com o Pinker. Você chegou a ver? Qual? O spin-off esse sim, é o sim, caminho. É a continuação do Pinkerton. É um filme. Sim. É só. Pós Breaking Bad. Só Pós-Breaking Bad. para mostrar o que acontece com o Pinkerman depois que ele foge. Pinkerton. Né? Pinkerman. Pinkerman. Depois que ele sai, que ele é libertado pelo Black lá. E aí ele mostra isso aí. Depois tem o spin-off mesmo, que é Better Call Saul. Que é o... Que é genial. Sim. É Que é genial o advogado, também, né? Que é o advogado. Genial. É bem legal. É bem legal, é bem legal. É um nível narrativo de muito alto nível. E, pra cultura do que a gente gosta, né? Isso tá tudo muito interligado. O último carro do primeiro filme do Velozes e Furiosos é o Charger, né? Então, todos, né? Todos os filmes dele sempre deram um jeito de colocar o Charger. E assim, indiscutivelmente, para mim, eu falo isso, eu brinco com o Sandro, brinco com alguns clientes da oficina também, que, o Charger, na hora que você vê, que você ouve o motor, que você tem a possibilidade de você estar dentro de um Charger, do Charger americano, que era o 68, 69, 70. Não tem, realmente. Foi uma época, os 3 anos ali principalmente, se você pegar todos os veículos, de 67 até 70, daquele período, todos, linha Ford, linha Era uma Chevrolet, briga, né? eram... Um mais ignorante que o outro. Eram uns carros muito legais. A gente não tem isso mais hoje. Não tem. Os veículos modernos. Se você pegar de uns tempos para cá, você pega veículos do mesmo segmento, isso é outra questão também. E aí entra design, entra motorização, entra tudo. Você pega veículos de marcas diferentes e coloca lado a lado da mesma cor. Se você tirar o emblema, você vai... mesmo quem gosta muito de carro vai falar, mas esse aqui qual que é mesmo? A plataforma desse é usada porque eles pra são esse. muito... Não, de marcas diferentes. E ainda compartilham plataformas. Agora compartilham. Ainda tem Se a gente isso. pegar Stellantis, várias marcas compartilham da mesma plataforma. Você fala, mas que carro é esse? Eles são todos muito iguais. Você pega dos veículos antigos, eram coisas completamente diferentes. Os caras viravam a marca pura, eu viravam tive a o oportunidade- estilo, até pioravam, né? Os caras metiam sempre o pé no... Tinha que fazer um treco novo todo ano. Eu tive a oportunidade uma vez de demais. dirigir um Mustang, anos 74, 75. Que aí já entrou a era que a gente brinca que é a era negra de 74 pra frente, Mustang eles conseguiram... Eu não sei se era negra ou não, eu não sei. Mas eu falo para você, o motor, o carro, a potência, é um bicho, né? Você muda a relação de ver carro. Foi ali que
Quem gosta de carro... É uma estrutura completamente diferente. Né, tinha o Transan nessa época, né? O Transan AM, que era do Agarra-se Se Puderes, né? Porque nos anos 80, acho que a tecnologia começa a funilar muita solução. São carros mundiais. Você pega veículos antigos que têm uma tecnologia que veículos modernos passaram a ter há pouco tempo. Você pega os Cadillacs antigos, o Cadillac antigo tinha vidro elétrico, tinha quebra-vento elétrico, tinha... capota automática. Não, é engraçado assim, né? Absurda. Você fala, carro dos anos 50, dos anos 60, com essa tecnologia já... Não, e tinha muito desses carros, que esses carros também, o cara tinha a possibilidade de ter um carro desse, não era um super carro, como tipo Porsche, etc. Era pro working classes, né? Era um público diferente. Era só com mais grana. Quem consumia, sempre, historicamente, né? Quem consumia Cadillac, quem consumia Lincoln, eram públicos diferentes de quem consumia Chevrolet e Ford. Eram públicos diferentes. Só que os veículos também eram diferentes. Você pega um Cadillac, você pega uma Bel Air, por exemplo, você fala, putz, mas os dois eram basicamente da mesma fábrica. Não. A qualidade é absurda. Absurda. E pouca gente não lembra, mas se a gente pegar final dos anos 80... os carros no Brasil não tinha espelho retrovisor do lado do passageiro. Não tinha do lado do passageiro, não tinha espelho retrovisor. O cinto de segurança era aquele que não era retrátil e não era... Cinto duas pontas, abdominal. Era um item que tinha que ter, ninguém usava. Né? Quer dizer, os carros eram uma carroça, literalmente carroças. Eram 4 montadoras que depois juntou a Autolatina para virar 2, ficou um negócio... A gente ficou só trocando de para-choque, dizendo que estava trocando de modelo, né? Mas não era problema de ter 4 montadoras, eram 4 montadoras que estavam no mercado fechado, que não tinha nenhuma obrigação. Protecionista. E faturavam o que queriam. Né? Entre aspas. Em tese, né? Mas era sob controle, não tinha concorrência externa, né? Aí eu vou te passar um outro dado bem interessante também, da região do ABC. Nesta mesma época, haviam, se não me engano, quase 20 fabricantes de veículos artesanais na região do ABC. Eram os fora de série, né? Eram os fora de série, Só na região do ABC tinha isso. Miura. A Puma ficava no Ipiranga. E nós ainda, nessa época ainda tinha Gurgel. Tinha Gurgel, que ficava no interior. Mas, eles conseguiram matar desses 20 fabricantes, e assim, eram veículos fora de série. Então você tinha um monte de modelo de bug, um monte de outros modelos, um monte de réplicas de outros veículos. Tinha Miura também, não era? MP Laffer, né? Não era esse o nome? MP Laffer ficava na... A réplica do Trallenberg, sabe? MG, réplica do MG. Do MG. A MP Laffer ficava na beirada da Anchieta. Era legal. Então, só o problema era o motor de Fusca, né? É uma qualidade, não tinha outra Todo mundo só usava motor de Fusca. A maior parte só usava motor de Fusca. A Miura usou mecânica AP, que também. Miura ainda existe? Não existe mais, mas tem Puma tá lá ou não? Puma também foi tudo pro saco. Não, era bárbaro. Puma era um carro... Infelizmente. Muito interessante. Puma GTB. A Miura com os neons nos para-choques. Era um absurdo. Foi antes de Velozes e Furiosos. Os caras eram tendência, hein, cara? Bem antes. Os caras meteram neon naquela época. Parecia uma varejeira. Mas era muito legal, Quando você via, naquela época, que você via um carro daquele, e o cara ligava o neon de noite, você falava, caraca, que animal. E quando a gente pensa nisso... Eu era moleque. Porra. Era muito legal aquilo lá. A gente não tinha veículo importado, não tinha o que a gente vê hoje. Não existia isso. Os veículos mais diferentes eram esses carros. E se a gente pensar de forma estruturada, a gente não está falando que desapareceram apenas 20 carros exóticos no Brasil. Não é isso. Não. Nós perdemos 20 potenciais plantas industriais para fornecer trabalho e tecnologia. Exatamente. Esses caras eram mini empresas. Então eles contratavam uma mão de obra diferente. Então você tinha modelador, aí sim, você falou sobre os estudantes. Se você estudar hoje engenharia mecânica, você vai trabalhar onde? O nicho é muito fechado.
Mecânica de produção, Nessa época, você tinha possibilidades de você conseguir um emprego numa Puma, por exemplo, na própria MP Laffer, na Miura, você tinha outras possibilidades. Eles conseguiram matar. A gente teve problemas financeiros. Se a gente expandir, haveria tecnologia para a gente estar fazendo motos pequenas. A gente perdeu produções, sim. Pequenas produções de todas as... Gurgel é um exemplo. Mas eu acho que a questão básica é o seguinte, a gente ficou muito fechado nesse protecionismo e a gente também perdeu um pouquinho da... Lembra aquela história que a gente conversou na Coreia, no nosso episódio? A diferença nossa, por exemplo, com a Coreia é que a Coreia foi muito voltada para o mercado externo. E a gente não. O empresário sempre contou com protecionismo. Então não tinha concorrência. Então você não tinha você não tinha o parâmetro, o benchmark do gringo. Quando abriu, e abriu de uma vez... Daí foi se perdeu. Daí foi uma arma de destruição em massa. E a gente não teve o apoio de nada. Justamente ninguém primeiro, pensou então, nessa questão não desmamou, né? Passou Sumiu. Totalmente mamando na teta até o período de desmame sem nenhum processo. Né? Você pega o Brasil, se a parte de moto tem uma coisa que em termos tecnológicos, se você for fazer o básico, tinha Amazonas. Você pode ter muito mais acesso. Nós chegamos a ter algumas marcas de moto tentativas. A Gralha, Amazonas. Perdemos. A gente teve um monte. A Gralha ainda existe, né? Foi vendida, né? Fazendo automóveis, fazendo caminhões. Não é uma que sobrou aí, se sustenta. Foi vendida. Tinha a Marcy Ferguson. Mas foi vendido por algumas... A Marcy Ferguson te chamava Malley, né? Malley, aí, que era nacional também. Entrou John Deere, aí o pessoal entrou também... Mas a gente perdeu isso. Os caminhões Fenemé. Essa questão foi meados dos anos 80. Então a gente tinha. A região do ABC realmente era riquíssima no segmento automotivo. Não eram só as quatro grandes a metalurgia, marcas. Né? E daí isso gerava torneiros, gerava rolamento. Ela inspirava uma geração de engenheiros. Por isso você tinha a FEI ainda lá para dar uma borbulhada. Ainda tem, né? Tem a FEI e a Mauá, né? Então. Tem a FEI e a Mauá, que sempre foram as... Mas quando a gente perde o quintal, perde a possibilidade de fazer artesanal, você perde como é que posso falar, o empreendedorismo, né? Essa inovação, né? A gente tem uma legislação de veículo artesanal. Ela não é regulamentada. Como? Nós temos na legislação, no Código Nacional de Trânsito, você tem a possibilidade de você fabricar um veículo artesanal. Ah, é? Existe isso. Isso é dentro de uma... Está lá. Como funciona isso? Não funciona. Sensacional. Entendeu? Porque não foi regulamentado. Eu já tentei zilhões de vezes. Tentou o quê? Eu já tentei desenvolver, entrar pelos métodos que estão na cartilha, e, eles são... Ninguém sabe. Já fui no Detran em São Paulo, já fui em vários Detrans, já conversei com gente do Denatran lá em Brasília. Vamos organizar esse conteúdo aqui. A coisa ficou uma coisa meio arquivo X, né? Ficou uma coisa estranha. Quer dizer, eu posso querer fazer um automóvel, eu tenho possibilidade de fazer um carro artesanal. Não é proibido, na verdade é permitido. É né? permitido. Eles me permitem que eu faça, desde que eu faça dentro de uma lei. Uma receita de bolo. Só que essa receita não dá certo, eu não posso funcionar. Essa receita nenhum órgão público assina embaixo, chancela. Embaixo. Na hora que você fez a receita. Como assim? Você vai lá no Detran e você fala, olha, tem essa lei aqui. Eu já imprimi. Eu sei disso porque eu já imprimi, eu já fui lá. Falei, olha, tem isso aqui, eu quero fazer. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho o carro aqui, ó. Tô fazendo esse carro tá aqui, desse ó. jeito. Assim, tá bom? Ele tá dentro desses parâmetros. Eu queria que você me desse essa autorização aqui que eu preciso para eu startar o processo. Você precisa de uma autorização. O que te chama startar o processo? Iniciar o processo de produção. Para iniciar o processo de produção, pela lei, você pode produzir um veículo e esse veículo sairá com o nome dele, será o seu sobrenome. É bem específico o negócio. É bem super... O automóvel Cardinale está próximo... Por exemplo. Não está próximo porque eu já desencanei disso. Aí você vai lá e fala com você tem lá pela lei aonde você vai solicitar essa autorização. Você vai lá, belezinha, tenho isso aqui, tenho
essas informações aqui, tem um engenheiro que está assinando, que precisa da assinatura de um engenheiro mecânico. Legal. Aí o cara olha para você e fala, mas eu não conheço isso aqui. Nunca ouvi falar disso. A pessoa que trabalha lá no Detran. Mas e aí? E aí, eu não sei aonde você tem que ir. Aí fica um jogo de empurra-empurra. Entendi. Você vai lá e fala com o fulano, que lá ele vai te falar. Alguém um dia previu isso? Foi feita uma lei para isso? Uma lei para isso, mas ela não foi regulamentada. Como N outras leis que existem no Brasil. Existem várias leis, só que nem todas foram regulamentadas. Eu estou gostando da ideia, se eu quiser me associar a você nessa loucura, a gente fazer... A gente não vai conseguir fazer. Se a gente conseguir fazer o automóvel, não pode sair com ele na rua. Não pode sair com ele na rua, porque você não vai conseguir autorização para isso e você não vai conseguir emplacar isso aí. A gente tem fabricantes de réplicas de carrocerias que os caras simplesmente eles fabricam a réplica e na própria divulgação deles eles já especificam. A documentação é super difícil de você conseguir. Então ele te vende a carroceria lá, se você quiser comprar. Tem um fabricante em Curitiba. O cara pode só andar em pista, então. O cara poderia só andar em pista, é isso, tecnicamente? Teoricamente, só que para você montar um carro, para você investir, que não é um valor baixo, para você ficar no seu quintal dirigindo, não dá, né? Não tem menor cabimento. Então tem alguns detalhes. Isso, por exemplo, seria uma válvula de escape para a quantidade de engenheiros mecânicos que a gente tem disponível no mercado. Não só isso, torneio. Porque com a quantidade de acesso tecnológico que nós temos hoje em dia, não seria muito difícil imaginar as pessoas hoje em dia fazendo protótipos. Se o cara acerta um modelo desse e estoura, entendeu? Você vê como é que é, isso é lobby. E aí um veículo de construção artesanal, ele não... Aí as pessoas podem se perguntar, mas aí vai precisar ter airbag, ABS, todos os itens de segurança e tudo mais. Não, o veículo de construção artesanal, ele não precisa seguir estas regulamentações de airbag, ABS e afins. Isso está na lei lá também, não está especificado isso. Mas a gente não consegue regulamentar. Isso é uma outra Quer dizer, mais uma limitação tira a possibilidade da gente fazer inovação tecnológica, gerar mais emprego e ter criar. Mais uma jabuticaba. Mais uma jabuticaba. É super legal. Eu tô desenvolvendo um projeto há anos. O André viu. Mas literalmente, é broxante você saber que você não vai, pelas vias que estão na lei, a gente não consegue regulamentar. Já se tentou fazer um lobby para isso ser regularizado? Não tem força, né? O lobby não tem força. Entendeu? Você vai lutar contra importador chinês. O mercado de veículos artesanais hoje no Brasil é ridículo. Mas abre precedente. Porque assim, eu não imagino que isso seja ameaça para chinês, para coreano, para ninguém. Não é pra ninguém. É zero. Não há ameaça para ninguém. Não há ameaça para ninguém e ele gera. Eu concordo porque durante o tempo de revista eu acompanhei vários fabricantes de projetos fora de série. Do segmento de hot rod, vários. E todos eles tinham no mínimo 5, 6 funcionários diretos trabalhando para eles. Diretos. Fora os indiretos. Fora o quê? O que Estamparia, você consome? Você consome no mínimo um jogo de pneu. Para cada projeto. Roda. Você vai precisar tornear alguma coisa. Você vai terceirizar um serviço para um torneiro. Isso autopeças, né? Cria uma rede de possibilidades. Vocês vão ter que trabalhar a noite toda e pedir pizza à noite para varar noites. Não, tudo. No composto, nós estamos falando que nós estamos perdendo pessoas que movimentam toda a economia. E uma economia que muitas vezes está... Alto valor agregado. Está largada aí. Por quê? Porque as grandes montadoras despacharam essas pessoas. Eu conheci, em um dos projetos que eu acompanhei pela revista, eu conheci 2 modeladores que saíram da Volkswagen. Os caras eram velhinhos, tinham lá os seus quase 70 anos, os caras ainda trabalhando num projeto de modelação há uns anos atrás,
apareceu foi pro Salão do Automóvel uma réplica do Batmóvel. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Sim. Eu já vi na rua esse Batmóvel. Batmóvel. Perfeita. Perfeito, eu já vi esse carro. Do Batmóvel antigo. Do antigo, da década. Eu já vi. Eu tive o preto lá. O prazer de... Ford Futura, né? Seria, né? Do Futura. Eu tive o prazer de acompanhar esse projeto desde o início. Nossa, e nesse perfeito. projeto, dois modeladores que eram ex-funcionários da Volkswagen, trabalharam no desenvolvimento desse projeto. Acho que você até acha no YouTube esse carro. É muito legal você ver, você poder conversar com a pessoa, trocar experiência com a pessoa. É perfeito esse carro. Isso está se perdendo. A gente não tem mais essa... Assim, Como é que esse cara roda na rua? Porque eu já vi esse cara rodando Ele na não rua. roda. Esse não roda. Esse não eu já tinha vi um placa. Batmóvel rodando na rua. Não, esse especificamente aí dele não tinha. E quando não toda tinha vez placa. que pegaram esse tipo de réplica para rodar, é coisa com autorização, limitado, restrito, então, aí promocional. que vai para evento, alguma coisa. Mas Isso eu sei esse que eu aí já- especificamente eu já- não tinha placa. Foi feito na época era uma das produtoras de filme que ia lançar. Qual a alguma quantidade de expertise, como você falou, esse monte de gente trabalha, qual a quantidade de desculpa, de expertise que você tem que reunir para fazer um projeto desse? Para fazer um projeto grande, hein? Você precisa de... Para fazer uma personalização Paciência completa. e persistência. Você precisa E grana. de mão de obra. Mas quais são as principais expertises? Você precisa de um bom mecânico, você precisa de um engenheiro. Se você for a partir do zero um projeto desse, você vai precisar de um engenheiro para ele O chassi, né? desenvolver o sistema de chassi, suspensão e direção. É o básico. E isso não adianta, não vai ser uma pessoa sem expertise nenhuma que vai fazer um negócio que não certificada, vai. né? Não, Precisa ser uma eu tô pessoa que pensando tenha em termos conhecimento. profissionais mesmo. Então, você vai precisar de um bom mecânico para montar o Lego, que a gente brinca, que, é juntar as pecinhas, motor, câmbio, diferencial, sistema de freio. Você vai precisar de um bom, se você for fazer em fibra, é um bom laminador. Se você for fazer em chapa, é um bom funileiro. Funileiro. Outra coisa que a gente não tem, Solda, a gente não tem mais mão de obra de funilaria. Se você for olhar hoje, todo o segmento de funilaria foi direcionado para o segmento de reparação automotiva. Reparação automotiva basicamente é o quê? Trocar peça. Se você pegar um carro moderno, o carro dos anos Você não recupera, você 90 troca. para frente, você troca peça. Você não recupera mais. Não vale. O custo-benefício não justifica. Se você pegar os veículos antigos, não, você precisa de mão de obra especializada em restauração para você conseguir recuperar, porque não existe peça nenhuma. Pela experiência que a gente tem na oficina, Depois tem a pintura, depois estofamento. tem preparação, Você tem quase um design de interior, você vai ter alguém que vai ter que pensar toda a estrutura. a tapeçaria. Tapeçaria, Hoje em dia você também, consegue fazer em 3D, né? Isso que é legal, né? consegue, mas a gente ainda Não, tem o projeto em si, né? Sim. Você consegue imaginar Mas bem. Mas o 3D é o meio, a gente precisa do cara especialista. Quem é que Claro, pensa isso? Claro, Então, ok. A gente tem Né? bons tapeceiros também, Isso. que se especializaram no segmento de veículos antigos. Isso a gente não dá para falar que é uma quantidade absurda, porque não é também, Nosso mercado é mas pequeno, a de qualquer gente forma. tem ótimos tapeceiros que trabalham aí, os caras têm um trabalho impressionante, você vê o resultado final, como o cara conseguiu fazer isso, é bem por aí. A gente tem bons pintores, porque cereja do bolo é a pintura. Depois que você pintou, você não sabe se a pessoa fez a funilaria com 3 centímetros de massa ou não. Se você acompanha o projeto, E é uma coisa, para mas se você viu ele fazer pronto, um carro artesanal, vamos imaginar que a gente precisa de todo esse pessoal agora especializado. todo esse pessoal mais a autorização. Vou te falar que o mais difícil hoje é a autorização. Se você Não, eu tô pensando, aí é vício talvez de formação, na quantidade de empregos, de expertises, de inteligência, de potencial que a gente não promove, a gente não dá parte oportunidade. elétrica, A gente tá vai ter um falando cara de isso, parte eu vejo- elétrica. A gente está falando de Elétrica 3, é 4, outra. 5 mil profissionais que podiam estar trabalhando hoje diretamente. Fácil, direta e indiretamente. E consumindo E produtos. consumindo produtos e gerando inteligência e gerando emprego. e mais gente. Fora isso é o quê? Você vai comprar tinta. Você vai comprar tinta, você vai mandar fazer tinta. E se esse mercado tem 5, 6 mil pessoas trabalhando nele, você vai ter faculdades focando, pessoas profissionais mirando trabalharem nele e estudando para isso.
A gente não tem. É muito louco quando a gente pensa em processo. Pouquíssimos cursos que são direcionados para esse segmento. E ele está se perdendo, porque as pessoas que. Funilaria é um deles, né? Funilaria é um deles. É engraçado, ele está se perdendo, mas a impressão que eu tenho é que ele também está sendo ampliado. Tem mais gente querendo. Tem mais gente querendo, mas essas pessoas estão trabalhando no segmento de reparação automotiva para os veículos mais modernos. Para os veículos mais antigos, muitas vezes as pessoas não têm a menor noção do que é. E às vezes você fala, mas eu vou trabalhar como funileiro. Se você pegar o pessoal mais novo e falar para ele, você quer trabalhar com funilaria? Eu não, vou me sujar. Não quero. Só que a hora que você começa a entender o que é o segmento de funilaria, quais são as possibilidades, hoje um funileiro tem a possibilidade de faturar de grana absurdamente mais alta. Um funileiro do segmento de veículos antigos, ele tem uma condição de ganhar muito mais do que um funileiro de reparação automotiva que só troca peça. Com uma condição de trabalho muito melhor, com uma qualidade mais legal, porque você vai trabalhar com um reconhecimento com um reconhecimento super diferente. Tem, um trocador de peça é só um trocador de peça. Não, nesse outro caso tem expertise, tem estudo, tem sensibilidade, o cara tem que saber aptidão. fazer uma solda, tem que fazer um... É uma pessoa muito mais completa. É quase o mesmo comparativo do churrasqueiro de air fryer. Não desmerecendo, a gente conhece um monte de reparador, porque também você pega uns caras que, você pega um carro moderno que sofreu um acidente, alguma coisa, que tem os caras que deixam aquele carro, faz milagre, literalmente. Mas é um tipo de trabalho que a gente ainda encontra e tem peças novas. Então, ao invés de você reparar um paralama, você vai lá e tira aquele e põe um novo. O trabalho é muito mais simples, mesmo porque é um trabalho para ser mais rápido mesmo. Até as empresas que produzem os insumos, eles têm uma linha para reparação automotiva, que ela é totalmente acelerada. Então você tem, às vezes você tem linha hoje com tecnologia de secagem que você consegue fazer uma reparação que fica pronta em 2 horas. Você tem um processo, o carro entrou ali, dali 2 horas ele está pronto ali, dependendo do tipo de avaria que aconteceu. E você pega um veículo antigo, não tem nada acelerado. É tudo do jeito que tem que ser. Então, a oficina, por exemplo, para você restaurar um veículo, às vezes você demora 1-2 anos trabalhando em cima daquele veículo. É muito trabalho. É diferente. E está valorizado esses carros, esses veículos são tem uma curva de valorização. O que é legal do carro antigo é que ele é ao contrário, né? Você compra vamos dizer, carro X, ou você pode, com esse dinheiro, podia comprar um Porsche, né? O Porsche é um caso à parte. Não, desculpa, é verdade. O Porsche ele vai ter valor. Sempre. Tirando os elétricos da Porsche, que são. Pelo que eu... Mas enfim, ou um carro, uma BMW, uma BMW. A BMW vai fazer assim, e o carro antigo ele continua meio que estável, e dependendo do tempo ele até se valoriza. Então é uma forma de você ter patrimônio, inclusive, né? De você manter o patrimônio. Ele não perde valor. Hoje qualquer veículo antigo... até os nacionais, né? Os Opalas, os Fuscas, os Gols, né? Os Gols estão valendo uma nota agora. Para mim, que é o futuro dessa parte de tecnologia commodity, que eu chamo de tecnologia commodity, o valor dele seria sua própria matéria-prima. Você vai chegar uma hora... A mão de obra, valor... Não. Você tem esse produto que você compra... o aço que você tá falando. Você tem esse produto que você vai trocar por um modelo mais novo, você vai entregar, ele vai ser integralmente renovável. Ele vai ser... Então, é o que essas leis que eu comentei... Eles estão fazendo, né? Mas indiscriminadamente. Para tudo. O que é um erro absurdo, porque tudo... Não, é uma mentira, é uma falácia. Não, é falacioso, cara. Não tem como. Nada você consegue recuperar 100% e mesmo assim você vai gastar energia. Não tem como. Não é inteligente. A física é impossível. Por qualquer modelo, por qualquer motivo que você queira dizer, não é inteligente, uma vez que você perde a total diversidade de tudo que você pode ter. Né? Por exemplo, quando você não permite que a gente tenha uma indústria de carros artesanais, de automotivos artesanais, você está perdendo uma riqueza
de produção, de mão de obra, de pensamento, de mercado, né? Não é só aquele mercado do produto em si, mas tudo que ele carrega junto, né? Ele cria um monte de coisas. Ele cria um monte de coisa. Se você for pensar, você Ele tem cria um sonho, evento. cara, ele cria sonho, ele cria pessoas querendo inovar. Sim. Cultura. Tudo. Então, assim, mas isso o Brasil tá. Nós, né, falar de Brasil, porque. Cardinale, agora eu voltei a falar teu nome, agora eu vou começar a explorar mais teu nome. Não é mais Roberto? Eu tô visualizando que nós vamos ter uma fábrica de artesanais aí um dia. Cardinale. Eu vou me associar a você, vai ser. Eu tô desencanando. Não, infelizmente, agora a gente possibilidade, eu estou desencanando. Não, a gente vai botar mais lenha na fogueira. Tanta não faz dificuldade isso, que eu já passei para tentar viabilizar isso. Queria agradecer demais você por ter dado seu tempo e tudo, a sua experiência, tudo, para conversar com a gente. Né, o carro vai ser top de linha. O carro já tem nome de carro, hein? Já tem nome. Né? Tem o Diablo, daí você tem o Lamborghini Diablo, daí você tem o Cardinale. Tem o Cardinale, né? Não. Já vi. Queria agradecer muito e assim, uma coisa que eu acho muito bacana uma pessoa que hoje que tenha esse tipo de aptidão em desenvolver objetos, em produzir objetos, que gosta de automotivo, que gosta de fazer produtos, alguém que queira trabalhar já esqueci o nome Memorabilia? Em memorabilia. Alguém que queira trabalhar, ser um profissional de memorabilia, memória com mobília. Que queira fazer parte desse mercado, que queira se desenvolver nesse mercado. Como essa pessoa tem que proceder para ganhar trânsito nesse mercado, se estabelecer e poder trabalhar nesse mercado? Buscar conhecimento é o básico. É isso que eu ia falar. A gente tem, eu falei um pouquinho da tecnologia, né? Porque eu também gosto de tecnologia. A gente tem o telefone na mão. Se você digitar no YouTube qualquer assunto, a gente vai encontrar uma você pegar uma geladeira e falar de possibilidades. Você olhar para uma geladeira e falar, essa geladeira tem um estilo bacana. Isso, esse liquidificador, esse móvel, esse carro. Isso. Eu quero aprender. Quero aprender funilaria artesanal. Digita no YouTube funilaria artesanal. Vai procurar informação. Muitas vezes a gente fica rolando tela e não busca uma coisa útil pra gente. Os smartphones são super úteis, a internet é super útil, sou 100% a favor disso, mas se a gente utilizar ela em nosso benefício. E a gente tem bastante conteúdo, tem muita gente boa aí que se dispõe a gerar conteúdo de qualidade. Eu acompanho um monte, por exemplo, eu gosto de funilaria. Eu acompanho um monte de funileiro brasileiro, funileiro americano. Tem uns caras muito bons. Tem esse negócio agora no TikTok, inclusive, né? O cara põe lá e fica fazendo as coisas, recuperando coisas. Mas ensinando. Mas o importante é assim, é um mercado que há mercado, há espaço e é bem remunerado. Não tem mão de obra. Então tem mercado. Falta mão de obra, é bem remunerado. É um mercado que aguarda pessoas com essa aptidão e que queiram trabalhar. Sim. O básico é assim, precisa gostar do negócio e querer trabalhar. Não é nem, mas eu não conheço. O aprendizado, o conhecimento se adquire. O que precisa? A pessoa precisa gostar, treinar. Porque não é fácil. Não é simples. Nossa, mas eu vou trabalhar com isso, vai ser super simples. Não vai ser. Vai ser super fácil, não vai ser fácil. Mas ele te dá um reconhecimento muito legal, ele te dá uma possibilidade de ganho muito maior do que outras... do que muitas outras profissões. Entre muitas outras profissões. Isso te dá, fato. E ela tem, o Brasil, não estou falando só da oficina onde eu hoje estou trabalhando junto e tudo mais. Não tem mão de obra. Isso é geral. Qual oficina você está trabalhando hoje? Eu estou junto com o Sandro na Motors Studio. Então, eu tenho a minha parte, eu desenvolvo, depois vou mandar o meu Instagram também, que é a Cactus Customs. Criei um outro só para divulgar o meu trabalho específico.
Mas a oficina mesmo, a gente tem falta de mão de obra. Temos projetos absurdamente legais, diferentes, e eu sei, pelo histórico da editora, das revistas e tudo mais, isso é geral. Todas as oficinas têm falta de mão de obra. Não existe mais. As pessoas mais velhas, que eram os funileiros clássicos, estão se aposentando, não aguentam mais. Por quê? Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, mas ele te dá uma possibilidade de ganho muito legal. É bem remunerado, não é mal remunerado. Não é uma profissão que você fala, mas putz, é um subemprego. Durante muito tempo se considerou a funilaria, a preparação e pintura como se fossem subempregos. Hoje em dia não é um subemprego. Eu posso deduzir, eu sei que eu posso e vou, que é uma atividade que permite que a pessoa, inclusive, se realize de forma autoral. Há uma possibilidade da pessoa partir de um trabalho desse, iniciando para trabalhar para outras pessoas, para fazer, ela possa criar depois próprios produtos e ter uma produção intelectual em cima da atividade dela de uma forma bem bacana. Sim. Tudo depende do quê? Da dedicação e da vontade da pessoa. Ela pode começar até com um projeto próprio, né? Pode começar com um projeto próprio e tudo mais. A gente reformar um gol, reformar uma moto. A gente tem ótimos profissionais fazendo isso. Tem ótimos profissionais novos. Gente nova. Cara com, 20 e poucos anos aí, fazendo tem um rapaz até trabalho que é engenheiro, absurdo. É legal pra caramba você ver que não é mais só o pessoal da velha guarda, só os antigão trabalhando com isso. Não, tem uns caras novos desenvolvendo uns trabalhos absurdos. Tem bastante gente em Curitiba, bastante gente no Rio Grande do Sul. Não é só o grande mercado é São Paulo. O grande mercado é São Paulo para esse tipo de segmento. Mas você tem ótimos profissionais em Curitiba, você tem ótimos profissionais no Rio Grande do Sul, tem os projetos de veículos sendo feitos por lá, por gente nova. Você fala, o cara é muito bom. E realmente, é o quê? É a dedicação. Tem o dom, tem algumas pessoas que nasceram com dom? Tem, mas tudo se aprende. E tudo se aprende, tudo tem que trabalhar muito para você obter sucesso em qualquer atividade. Atividade. A gente brincou no começo, mas coisas lícitas. Qualquer coisa lícita, a gente vai ter que ralar caramba. Hoje é mais fácil não lícito. Não tem essa. É difícil, mas, é super legal. O reconhecimento, depois que falei um pouquinho da pintura e tal, depois que você pega uma peça pronta, pintada, que você fala, caramba, ficou legal. É um trabalho de artesão, um trabalho de artista. É isso. Ficou legal isso. Os carros que eu acompanhei, teve carro que eu acompanhei durante 6 anos. O processo de um carro durante 6 anos. Esse foi o máximo que eu acompanhei. O projeto demorou 6 anos para ficar pronto. Eu só acompanhei como editor da revista, desde o início até a finalização desse projeto. Para mim foi um orgulho de ver o carro finalizado. Imagina para a pessoa que fez. Imagina para o proprietário. Para os proprietários também não é fácil, a gente sabe disso. O cara esperar 6 anos um carro ser finalizado, mas foi um carro único. O cara que fez, o orgulho das pessoas que trabalharam, que não é só um profissional que trabalha num projeto desse, mas o orgulho de todas as pessoas que trabalharam nesse projeto. É uma relação afetiva, né? Uma relação absurda, né? Que envolve muita gente, envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Muita coisa. Não é um objeto, não é um objeto da economia de relação. Não é algo descartável. Não é líquido, é sólido. Moderno hoje. É sólido. Entendeu? Não é um veículo. E não vai ficar, o cara nunca vai ficar chateado 2 anos depois pensando se ele vai precisar trocar de carro. Ele vai querer um outro, talvez. Tem algum projeto hoje? Você tem algo que você esteja agora? Eu quero fazer isso. Eu tenho esse desejo agora, esse sonho agora. Uma vez que o carro a gente sabe que vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Então, eu não sei se vai sair. Nesta configuração, eu não sei se vai sair. O que eu estou vislumbrando é a questão dos... Eu coloquei o projeto escala 1 para 1 um pouquinho de lado, e eu estou com o projeto dos pedal cars, por exemplo, que são veículos para criança. Isso é legal pra caramba também.
Tá. Porque, meu, é outra sensação. De você finalizar um carro e você ver o filho ou a filha de quem comprou aquele carrinho brincando, meu, é outra sensação, é diferente, é outra vibração. É legal pra caramba trabalhar coisa também. pra criança é bem legal. É bem legal. Também, eu considero que é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Ele é um pouquinho, só um pouquinho mais tranquilo porque eles são menores. Eles têm em média 1,20 de para-choque a para-choque. Mas, meu, o trabalho é basicamente o mesmo. Para escalar 1:1 de cuidado. O cuidado é o mesmo. E aquilo vai ser de uma criança. Vai criar uma memória afetiva para aquela família inteira ali, que é o que a gente tinha no tempo dos jipinhos da Bandeirantes. Exatamente. Na nossa época. Exatamente. Você pegar, meu, quantas pessoas aí não tem fotos ainda hoje de quando elas eram crianças ali em cima do bicicleta jipinho. BMX, né? Bicicleta BMX, Caloi Cross, putz, meu, hoje virou, nossa, quanto Uma custa grana. uma tinha uma grana. Brandani, cara. Mas, meu, a gente eram as nossas bicicletas que a gente destruía, meu. Não tinha isso na época. tinha. Se a gente soubesse, a gente teria guardado elas muito melhor. Tinha a história dos golzinhos, né? Não dava pra guardar. Tinha uma Caloi Cross Extra Nylon, meu. Nossa, putz, pneu vermelho, né? Pneu vermelho. Putz, aquelas manoplas de borracha, meu, direto dava na parede. Meu, destruiu tudo, mas a gente usava aquilo, a gente brincava com isso. Criou uma memória afetiva muito legal. Então, bicicleta do ET. Essa possibilidade de fazer isso esses pedal cars, esses carrinhos, é isso. É legal, é diferente. E a hora que você recebe a foto que o pai foi buscar o carrinho e depois ele te manda uma foto do filho dele, da filha dele andando ali naquele carrinho, puta, é legal pra caramba. É um trabalho que é perene, né? Você tem o resultado dele é perene, ele é geracional, o cara vai ele guardar. carrega. Sim. É uma coisa bacana, né? Não é um negócio descartável. Não é digital, não é descartável, não é líquido, né? Não. É uma coisa perene. Minha filha tem o dela, a gente fez customizado. Nós fizemos um Mercury pra ela. Cada um Mercury? Um Mercury. Tá lá. Tá, meu. É isso aí. Vai pro quarto dela, vai ficar pendurado. Minha filha hoje tem 13 anos já, né? Então. Bacana. Cara, obrigado de novo, Roberto Cardinale. Obrigado, agora falei o nome Cardinale. completo, agora veio o nome completo. Agora. Sim. A profissão dele ainda tem dificuldade. Abemos Cardinale. Abemos Cardinale. Não. Obrigado demais por ter vindo aqui com a gente. Obrigado a vocês. Obrigado convite. aqui, pessoal do estúdio. As informações de todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, de como acessar o conteúdo dele vai estar aqui embaixo, a gente vai disponibilizar Legal. tudo. Quem quiser trabalhar com ele, cola, tá? A gente tem Cola, um leque de possibilidades. vão aprender, vão se inspirar. É isso aí. E obrigado, até Eu que agradeço. próxima oportunidade, vamos inventar um evento, vamos inventar alguma coisa, você vai ter que participar e nós vamos para os nossos carros Próxima vez eu artesanais. trago umas peças. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu.